Vamos lá, vamos lá. Qual é a aula de hoje? Sexta. 16ª aula, 16 de 20. Quase. Última semana. Depois de sexta é só vitória. Graças a Deus. Aula de segunda-feira, auto-perdão, síndrome de pensamento acelerado. A gente vai ver se a gente fala mais, hein? Que olha só, a gente tá apertado essa semana, hein? Se a gente cumprir com o que eu já montei aqui no cronograma, a gente não tem espaço para aula extra. Porque olha só, segunda hoje, auto-perdão, síndrome do pensamento acelerado. Terça, imunidade emocional, classificação das drogas. Quarta, Quarta, ética e moral. Quinta. Não, a gente está sobrando tempo. Segunda, terça e quarta. Quando que é o exame? Medida socioeducativa a gente já deu, né? Já. Então é isso. E tem aquele último, né? Aí tem a aula de monetizar, tem a aula de monetização do trabalho como terapeuta. E de ganhos. Que é essa. Então, quer dizer, se a gente só seguir o cronograma, a gente ainda vai estar com um dia extra. E é pra prova. Então é segunda, terça, quarta. Aula de anamnese, cadê? Já fizemos. Meu Deus, não, claro que não. É a última. É a última. Mas cadê aqui, cara? Não tá aqui. Aqui, ó. Quinta. Sim. Ó, segunda-feira hoje, auto-perdão e síndrome do pensamento acelerado. Terça-feira, imunidade emocional e classificação das drogas. Quarta-feira, ética e moral do terapeuta. Quinta-feira, anamnese. E sexta prova. Não, aí na anamnese, vocês vão fazer a anamnese, tem que ser presencial, tem que ser lá. Não podem perder essa aula, tá? Ninguém pode perder. Porque aí depois da anamnese vocês já vão entrar no trabalho. Vocês fazem. E aí, aí depois, se a gente conseguir cumprir esse cronograma, quinta-feira acaba. Entendeu? Sexta-feira pode ser que a gente tenha só uma reunião para resolver detalhes da formatura. Sim. E pronto. Se der algum problema essa semana, aí a gente usa sexta-feira. Mas se tudo correr bem... Esse exame final vai fazer todo mundo junto? Vocês vão aprender lá, na quarta-feira. Tá? Quinta-feira a gente fala sobre isso. Ô, Brandão, vai ter também aquela aula de... Então, aí na sexta-feira vai ser de monetização, gente. Monetização. Monetização vai ser na quinta-feira, na sexta-feira. Sexta. Então a gente tá com a semana cheia. Que eu não sei se eu consigo entender, explicar tudo que tem que explicar nessa aula de sexta-feira também, só numa aula não. Mas vamos lá. Hoje... Auto-perdão, síndrome do pensamento acelerado. 16ª aula, dia 12 do 2. 2024. Aula de auto-perdão e síndrome do pensamento acelerado. Vamos lá, auto-perdão. Perdão. Talvez seja, eu falo muito sobre isso, né? Talvez seja um dos maiores mistérios da dependência química e talvez seja o que eu mais preciso trabalhar com os meus pacientes. Talvez seja a raiz de todo o mal. Pior que o dinheiro. Por quê? Nós entendemos que se tudo existe uma causa, provavelmente a causa é algo que eu não perdoei. Tanto eu comigo mesmo, tanto eu com outros. E aí, como eu vou descobrir isso, né? Como podemos praticar o auto-perdão ou como podemos ensinar uma pessoa a praticar o auto-perdão? O que está feito não tem mais como mudar. Muitas vezes, por incrível que pareça, muitas pessoas tentam mudar o que está feito. Mas como? Querendo, de alguma forma, buscar
a aceitação social das pessoas. E aí o que acontece? Frustração. Não, olha só. Vamos tentar explicar, porque isso é bem difícil explicar. Não me interrompa, senão eu não vou conseguir não. Eu cometi um erro. Qual foi meu erro? E aí eu tô lá com o paciente, né? E aí eu tô conversando com ele, tentando entender o que são as frustrações da vida dele. Provavelmente a gente trabalha, olha só, o terapeuta e o psicólogo trabalham com estatísticas, tá? Porque olha só, se você conhece estatística, você potencializa o seu tempo. Como? Se você sabe que 90% dos dependentes químicos têm trauma familiar, e você já aplica essa estatística no seu atendimento, você já vai direto no trauma familiar, que é bem provável você já ir já na emenda. Então, para que eu vou ficar prospectando por dias, sendo que é mais fácil eu já tentar ir na emenda? Se não for, aí, entendeu? Eu tento entender o que é. Mas se 90% provavelmente meus pacientes Mas isso é real? estão com os mesmos problemas. Sim. 90%? Se você chegar em qualquer clínica e pedir para levantar a mão de quem foi cuidado por pai e mãe a vida inteira dentro de casa, são 95% não tiveram, nem o pai ou nem a mãe. Quem teve foi disfuncional. Era o pai e a mãe que só fingia estar casado, mas não deram toda a assistência que deveria dar para a criança. Então todo mundo vem de falta de estrutura familiar. Então, na verdade, chega nem a 90%, chega a 100%. Porque 90% não tiveram nenhuma estrutura. 5% teve uma estrutura deficiente. E o restante teve a estrutura. Mas olha só, a gente está olhando no ponto de vista daqui para lá, não de lá para cá. O que é? 95% dos dependentes químicos. Eu não estou falando 95% das pessoas do mundo. Porque se a gente for olhar de lá para cá, a porcentagem é completamente diferente, né? Porque nós somos 5% da população mundial, né? Só 5% da população mundial tem problema com álcool e droga. 5%? 5%. Ah, não é. É porque como a gente só anda no meio de a gente acha que todo mundo usa droga e bebe. Mas se você parar para pensar, a multidão não faz isso. Por exemplo, num domingo de tarde, onde todos os botecos e as biqueiras estão vendendo droga quando tem um jogo do Flamengo, o estádio está lotado. Todo mundo que está lá usa droga? Não. A maioria não usa. Então, os cinemas estão sempre lotados. Então, assim, tudo está sempre lotado. A quantidade de pessoas comparado com as pessoas que bebem e usam droga é esmagadora. As pessoas que não fazem isso. Ou que não tem problema com isso, né? Porque muitos bebem, mas não tem problema. Entendeu? Muitos bebem, mas não são alcoólatras. A maioria dos usuários de droga tem problema. Os usuários de droga tem problema. Mas tem ainda os recreativos e os esporádicos, que são poucos, né? Mas que eles também podem vir a se tornar um adicto ou dependente químico. Mas vamos lá. Se eu entendo que provavelmente assim, a porcentagem esmagadora de uma pessoa ter um problema e esse problema será causa do seu uso abusivo de drogas, e se eu já entendo que pela porcentagem, né, esmagadora sempre é familiar, então provavelmente ela tem um problema familiar. E aí eu já como que era a sua infância? Como que era com seus pais? Seus pais foram casados? Seus pais tiveram uma estrutura em casa? Né? Separaram, você tinha quantos anos, tal? Você já dá uma mapeada. E aí, de alguma forma, você vai perceber que ele quer mudar a concepção da família dele que vê ele como. Geralmente o cara que teve problema com droga é o cara que frustrou a família. E de alguma forma ele se sente frustrado por não ter sido o que o pai queria ou o que a mãe queria que ele fosse. Porque provavelmente ele é o único da família que tem esse problema. E aí como ele atrapalha a vida dele tentando mudar o que não tem como mais mudar.
né? Que é o que está feito, não tem como mais mudar. Sabe o que ele tenta fazer? A aceitação social. O que é aceitação social? Aceitação social é quando eu entro em recuperação, é quando eu busco, assim, me levantar de todas as formas, e eu consigo. Não estou falando que a aceitação social é sem sucesso. Talvez talvez tenha mais sucesso temporário do que a recuperação. Porque quando eu busco aceitação social, é algo que eu me apego com todas as garras e toda a determinação da minha vida. E aí eu foco em mostrar para minha família com toda a força do ódio, né? Eu me recupero pelo ódio, não pelo amor a mim, mas pelo ódio do que eu fiz a minha família passar e é toda a vergonha que eu passei. E aí eu me recupero, eu me levanto, eu arrumo emprego, eu arrumo uma família, eu arrumo uma mulher, um filho, construo uma família só para me ir lá na casa da minha mãe mostrar que eu posso ser o que ela queria que eu fosse. E eu consigo ser. Eu consigo. Eu só não consigo sustentar isso muito tempo. Entenderam? E aí eu entrei em recuperação ou estava em aceitação social? Eu estava em aceitação social. Eu estava querendo mudar algo que não tem como mudar. Principalmente com essa rapidez toda. Eu estou negando o que eu fiz, o que eu sou e querendo mostrar para todo mundo uma atuação. É uma atuação minha. Eu estou atuando como uma pessoa que não teve problema com droga e não fez tudo que fez. E eu acho, olha que loucura, ainda acho que as pessoas estão comprando a ideia. Bom acreditar. Sabe que ninguém compra. Todo mundo te dá tapinha nas costas. Que bom, mas atrás. Isso, é mais que vem tá usando droga. Ninguém compra, velho. Ninguém compra. Se não for real, cara, você vai passar vergonha. Sabe o que vão falar depois? Eu sabia. Falei que não ia durar. Porque, na verdade, você não estava buscando recuperação. A gente tem que estimular. Aprovação. Olha só, o que aconteceu, o meu paciente, ele sempre vai buscar a autoaceitação. Ele sempre vai buscar a aceitação social. Ele está querendo provar que ele não é tudo que falam dele. E sem honestidade e sem aceitação de tudo que eu fiz e o que eu me tornei e que eu posso ser agora com muita honestidade, ele vai se frustrar. A aceitação social funciona num período curto, mas ela não se sustenta. Não é duradouro. Porque não é você. É só uma recuperação pela força do ódio, para você querer provar as coisas para as pessoas. Mas você não está fazendo nada por você. É aceitação social. Você está buscando aceitação de outras pessoas. Só que é o seguinte, na hora que uma dessas pessoas falar para você umas verdades, você cai por terra. Enquanto todo mundo sorri, nossa, igual a primeira internação, né? Todo mundo acredita que vai, né? Nunca mais maravilha. Nunca mais usar. Nossa, todo mundo acredita. Na primeira. E aí você vai naquela aceitação social, né? Todo mundo acreditando. Até alguma coisa dar errado, até alguém pegar e falar as verdades na sua cara. E aí, cara, já era, não sustenta. Não. Enxergue suas mudanças e motivos. Descubra mais sobre você mesmo e coloque tudo para fora. Olha só, o auto-perdão a gente precisa entender que quando a gente está caminhando com o paciente, a coisa mais importante que a gente pode fazer é fazer ele entender a verdade sobre todas as verdades dele. Que talvez todas as verdades dele sejam tudo mentira. Talvez tudo que ele pense, acredite, seja mentira. Talvez ele esteja vivendo numa aceitação social e que você percebe. Sabe por quê que você percebe? Como que você percebe que um paciente está buscando aceitação social e está indo bem? O cara que está buscando aceitação social, ele vai bem, tá? Ele se comporta bem, ele se veste bem, ele fala bem, ele é focado. Igual quando a gente foca em usar droga. O cara que está buscando aceitação social, ele foca e ele consegue. Porém, ele dá vacilo.
e nos vacilos quando você percebe que ele não está em recuperação. E aí isso é muito nítido, muito nítido. Porque o cara, quando está em recuperação, não é situações ou pessoas que faz ele ter um bom comportamento. Ele tem um bom comportamento por ele. O cara que está buscando aceitação social, ele só tem bom comportamento na frente de pessoas que ele está buscando aceitação. Aprovação. Pessoas, olha só, eu que estou buscando aceitação social aqui fora, que tem pastor, terapeuta, a minha família, os encarregados que podem levar coisas sobre mim para o pastor, eu sou, né, uma maravilha. Mas aí dentro do quarto eu sou o cão chupando manga. Dentro do quarto eu não tenho paciência para ninguém, eu não cuido de nada, minhas coisas são uma bagunça, eu não ajudo em nada. Na hora da laboterapia, eu fico batendo papo, rindo, fazendo papel de bonzinho para todo mundo, mas na verdade eu não boto a mão em nada, porque gratidão e boa vontade não tem nada. Porque a aceitação social não gera os princípios de espirituais dos passos. A aceitação social não gera gratidão, não gera boa vontade, não gera mente aberta. A aceitação social, o cara não quer saber de reunião, o cara não quer saber de aprender. O cara só quer cumprir o mínimo possível para provar ou para conquistar aquela aceitação que ele acha que é o que vai sustentar ele. E a verdade, muitos que parentam estar indo muito bem, na verdade só estão buscando aceitação. Recuperação, nada ainda. Hã? Tem prazo de validade, né? É o que a gente fala. Quem está buscando aceitação social tem prazo de validade mesmo. Sabe qual é o prazo? Quando ele não conseguiu o que ele está tentando. Porque, na verdade, não passa de um bebezão. Ele está fingindo estar bem para conquistar algo, tá? E aí ele faz todo o sugerido para conquistar aquilo. Quando ele não conquista... Tô ouvindo. Tá caindo aí? Não, tô pensando nisso. Quando ele não conquista, ele se frustra. E aí, sabe o que ele pensa? Ah, Fudeu. largar esse timão. Vou usar droga. Não, tô me esforçando tanto e não tô conseguindo o que eu quero. Vai fazer o quê? Ah, aí volta a seguir. Aí o cara... Às vezes a gente vai para chamar atenção, né? Não, Pra chamar sempre é atenção, buscando aceitação. E aí quando o cara não consegue o que ele quer, porque geralmente quando o cara tá no lugar onde as pessoas entendem sobre isso, todo mundo manja. Todo mundo sabe quem que é quem. E aí vai dando corda, porque o cara mal ou bem, ele tá prejudicando ele, se enganando. E aí tá fazendo bem para todo mundo, porque ele tá indo bem. Mas a gente sabe que uma hora todo mundo tá com o pé atrás com ele, esperando ele se frustrar e se jogar no chão para fazer igual a criança, para fazer o chilique. Entendeu? Porque acaba que, olha só, o cara que tá buscando recuperação, ele faz as coisas por gratidão, por boa vontade. Nada em troca. E se acontece alguma coisa na vida dele, ele fica feliz. Se não acontece, ele não está esperando nada. Sim. O cara que busca situação social, ele está fazendo tudo por recompensa. Ele está fazendo tudo porque ele tem o objetivo de conquistar algo. E se ele não conquistar, e provavelmente não vai conquistar, ele vai se frustrar e vai jogar tudo fora. Uhum. Isso na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Mas eu acho que muita gente faz isso porque não entende. Porque as pessoas também não explicam o que é aceitação social e recuperação. Se a gente falasse mais sobre isso nas palestras, abrindo o olho que as pessoas não devem buscar aceitação social e sim recuperação, porque o que realmente vai me transformar, realmente vai mudar a minha vida e vai me dar uma história concreta, estruturada, é a recuperação. A aceitação social não vai me dar nada. E eu vou te falar, você pode até achar que você está enganando todo mundo aqui dentro. Mas a sua mãe você não vai enganar. Seu pai você não vai enganar. A você mesmo, né, na verdade, né? Você vai se frustrar porque você está falando para você mesmo que você é uma pessoa e que no fundo você sabe que não é. E aí na hora que você olhar para você no espelho, você já vai se frustrar. E aí numa dessas frustrações sua com você mesmo, já pode juntar com uma frustração sua e que da sua mulher,
sua, com a da sua mãe, porque o cara que busca aceitação social, que está querendo mudar o imutável, né? É o cara que não aceita o passado, não aceita o presente e quer controlar o futuro. Não, ele quer controlar o futuro, né? Ele quer que o futuro chegue ontem. Como? Ele começa a falar o que ele almeja ser lá na frente que ele é hoje. Como? Ah, eu tô limpo há tantos anos. Eu posso ficar limpo lá na frente, mas eu já estou antecipando o negócio. Entendeu? Ele começa já a reverter o tempo das coisas. E aí ele vai criando uma expectativa com ele mesmo, que na hora que acontecer qualquer coisa errada, ele vai se frustrar e vai jogar tudo por água abaixo. Ele não vai aguentar. Então, muitas vezes, a coisa mais importante do nosso atendimento com o paciente, muitas vezes, é falar a verdade para ele. Só que numa comunidade terapêutica é bem difícil, porque os ânimos muito aflorados, né? Mas a verdade é que se você pegar um cara para fazer o individual mesmo, para acompanhar ele, você precisa de falar para ele, falar, queridão, ó, eu não estou vendo recuperação nenhuma, velho. Ah, mas eu estou bem. Não estou falando que você não está bem. Estar bem não é estar em recuperação. Engordar não é estar em recuperação. Fazer o sugerido não é estar em recuperação. Não. O que é recuperação? Cara, a recuperação é quando você gera os princípios espirituais. É quando você faz isso tudo sem olhar quem, sem esperar nada. Quando você faz as coisas simplesmente porque você é grato estar vivo, porque você sabe que você nem era para estar aqui. Você para de depender das pessoas, você começa a gerar todo o seu próprio... Exatamente, você começa a gerar todo o seu próprio... olha só, o instinto do homem, que é ser o provedor. Enquanto você não voltar a ser o provedor, você ainda não vai conseguir se sentir feliz por inteiro. Ser humilde e ter boa vontade. Entendeu? Boa vontade é o princípio. Olha só, não existe recuperação sem os princípios. Não existe. E o cara que busca aceitação social não tem nada de princípio. Pode ter 3 princípios, precisa ter os 5. Ah, mas você tem que buscar todos para entrar em recuperação. Porque, na verdade, os princípios espirituais são muito mais do que os 5. Os 5 que eu sempre cito são os principais. Sem isso, não tem recuperação. Sem honestidade, você não fica limpo, cara. Então, se você começar a mentir, manipular, você vai voltar a usar droga. Desonesto, né? Sem humildade, você começa a ser soberbo, prepotente, começa a botar sua vida em risco. Então, sem humildade não tem. Então, olha só, honestidade, humildade, mente aberta para aprender, mente aberta para entender os problemas que eu tenho, mente aberta para ouvir, para pedir ajuda, humildade para pedir ajuda, boa vontade, cara, para simplesmente fazer tudo que eu tenho que fazer de boa vontade, sem ficar reclamando da vida o tempo inteiro. Humildade. As pessoas passam a vida reclamando. E a aceitação, cara. Aceitação, humildade eu já falei. E aceitação. Para aceitar que, olha só, o que está feito não tem como mais mudar. O que foi feito? Isso é aceitação. O que foi feito não tem como mudar. Eu vou ser um adicto em recuperação pro resto da minha vida, para toda a minha família. E não adianta eu ficar querendo, vou fazer a minha história ser bonita, ou querendo provar para eles que eu não sou, ou que eu qualquer outra coisa. Eu já fui. Para de querer provar as coisas para os outros. Quem fica querendo provar as coisas para os outros é gente que está buscando aceitação social. Não vai durar muito, vai fazer feio. Eu tenho que buscar a aprovação de mim mesmo. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. Enquanto eu ficar fazendo pelos outros, eu não vou durar. Não existe recuperação por causa de outros. Não existe. Ninguém tem o poder de controlar os próprios sentimentos. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Vocês não dormem de noite não, gente? Eu não durmo. Faz 15 dias que eu não tô dormindo. Ah, aí errei. Eu tô cansado por causa dos dias aqui. Então fique em pé. Se for dormir, vai dormir na cama. Vai ficar dormindo na minha frente? Só de respeito. Ensinava o filósofo Blaise Pascal. Cada um precisa fazer sua parte. Aquilo que está ao seu alcance. Fazer nossa parte significa exercitar o perdão.
declará-lo abertamente e decidir não falar mal de quem nos machucou. Mas não há como deixar de sentir algo de negativo. Ninguém consegue exercer domínio total sobre os seus sentimentos. O que sentimos ou não sentimos não é fruto de decisões nem da vontade. As emoções estão fora do nosso controle. Nosso único poder nessa área é determinar o que vamos fazer ou não com os nossos sentimentos e com nossas emoções. Sou capaz de me decidir por não dar um soco no rosto de alguém que me ofendeu, mas não tenho o poder de resolver não sentir o desejo de dar o soco. Vocês entendem isso? Explica. Nenhum de nós tem a capacidade de decidir sentir isso ou aquilo a partir de determinado momento. O sentimento não obedece à razão. Como mudar um sentimento em relação a uma pessoa sem o exercício do perdão? É a força da graça de Deus, é absolutamente possível. Sem o exercício do perdão e a força da graça de Deus, é absolutamente impossível. Tem o quê? Sem o perdão e a graça. O que é a graça do Senhor? A graça é algo que nos foi dado sem nós nem ao menos merecer. Tá quente hoje. Então, olha só. Perdão é eu não dar o soco na pessoa? Não. Isso é controle emocional. Olha só, se nós entendemos que nós não temos poder para controlar nossas emoções, vamos colocar que as nossas emoções é bem ligada à nossa boa vontade, à nossa vontade. Então, eu preciso de entender que eu não tenho como controlar minhas emoções, nem controlar o que vem na minha cabeça de vontade. Mas do mesmo jeito, eu tenho o poder de fazer algo sobre isso, ou não. Então eu tenho como controlar se vem vontade de usar droga ou não? Não. Mas eu tenho como controlar se eu uso ou não. Como se faz a diferença? É a mesma coisa se eu ficar com raiva de você e ficar com vontade de dar um soco na sua cara. Eu tenho a opção de dar ou não. Mas a vontade eu não tenho como controlar. O que eu sinto, eu não tenho como controlar. Mas eu tenho como controlar o que eu vou fazer sobre aquele sentimento. Eu tô com vontade tô batendo boca com o cara, eu tô com vontade de matar ele. A vontade deu, mas eu vou matar o cara? Não. Talvez o princípio que eu tenha construído ao longo da minha vida, o princípio de todos, e aí às vezes isso que eu preciso de mostrar para o aluno, que às vezes nós temos princípios de que eu bater em alguém é ruim, então por isso que eu não faço. Eu matar alguém é pecado. Vou me foder, vou preso. Tem medo do que vai acontecer com o meu espírito. Então, eu não mato. Espírito? E você não é preso? Mas ou ser preso, né? Eu tenho medo para onde eu vou. Se cadeia para mim, eu de menos. Medo de onde eu vou, não tenho. Não, eu tenho. Eu não tenho. Então, olha só. Mas eu tenho medo da consequência. Ou espiritual ou física, né? Por que eu racionalizei o uso da droga? De que quando me dá a vontade, eu simplesmente não consigo controlar. Porque eu racionalizei o uso da droga. Porque, de certa forma, eu não estou ligando aquilo a consequências que ela me traz. Quando eu penso em bater em alguém, eu sei que eu posso apanhar de volta. Posso acontecer um monte de coisa. Então, eu tento não entrar numa briga que eu posso acabar apanhando. Né? A gente nunca sabe. Eu não mato alguém porque eu posso, porque também não é certo de me pegarem e me prenderem. Eu posso passar batido no homicídio. Mas pelo medo do risco de eu ser pego, eu não faço. Agora, a droga eu não tenho parâmetro nenhum. Por quê? Porque eu racionalizei o uso. Na minha cabeça, aquilo não me traz consequências nenhuma. Porque eu não foco nas consequências daquele ato. E aí, quando me dá vontade, simplesmente eu cedo. E aí eu preciso de entender
que o controle emocional, eu preciso entender que o controle emocional é o quê? Sentir eu posso, mas o que eu vou fazer sobre aquele sentimento que eu preciso de aprender a controlar? Do mesmo jeito que eu controlo e não bater alguém. Se o dia inteiro você fica com vontade de bater alguém e não bate, então, quer dizer, você tem um autocontrole sobre suas emoções, sobre suas vontades. No momento da raiva, não é uma vontade de bater alguém? Na hora do desejo do uso, é uma vontade de usar. Por que você não faz? Porque a gente racionaliza. O que é racionalismo? Racionalizar é pegar uma atitude errada e botar na cabeça que ela não é normal, mas ela é aceitável. Isso é insanidade. Não, é racionalização. Insanidade já é você repetir os mesmos erros. Mas se você usou e vai usar de novo, não é? É, mas a gente está falando do primeiro ato. Você dá uma forma também de minimizar. Como exercitar o perdão? O exercício do perdão é fundamental reconhecer a necessidade de pedirmos desculpas aos que nos ofendeu. Se perdoar é uma arte difícil. Pedir perdão é mais difícil ainda. Se perdoar exige uma decisão do coração e da vontade. Pedir perdão exige arrependimento. E isso é algo que precisamos aprender com clareza e praticar com persistência. O verdadeiro arrependimento, conforme Jesus nos ensinou, implica uma mudança de vida. O arrependimento vai muito além do remorso ou da vergonha de ter sido descoberto no seu erro. A vergonha é consequência de um medo. Arrepender-se é fruto de uma decisão. Como o perdão, o arrependimento vai muito além do desejo. É uma atitude. Quando eu peço perdão ou quando eu perdoo verdadeiramente, é assim, ó. Tem coisas que eu penso que eu fiz, que eu sofro por isso, que eu falo que eu vou me perdoar por isso, e aí depois eu me sinto aliviado com isso. E aí quando eu penso nisso de novo, já não dói mais. Aí é quando eu consegui o perdão. Quando eu consegui o meu perdão, tá? Auto-perdão. Porém, esse processo é inevitável. Pensar no que aconteceu, sofrer por isso e começar a trabalhar o perdão sobre aquilo. Trabalhar o perdão sobre aquilo é perdoar eu por todas as circunstâncias que cabe a mim me perdoar e de todos os envolvidos. Me livrando da raiva, do ódio, de qualquer coisa que possa estar relacionado a um fato na minha vida. E aí passando para o próximo estágio, que é o alívio. E aí quando eu chego no alívio, provavelmente se eu sentir o alívio daquela situação, eu consegui administrar aquilo no meu coração e perdoar. E aí depois de um tempo eu penso naquela situação, aquilo não dói mais, então eu consegui resolver. Mas são várias situações, né? Sim, não, esse processo você tem que fazer esse processo por cada situação. Nossa, você tá fodido. Fiquei uma semana. A gente vai ficar rico fazendo terapia, esse povo tudo doido. Caralho. Imagina se cada atendimento, se eu for resolver um problema, pegar a gente, o terapeuta tá rico. Pegar 10 clientes já dá pro resto da vida. Dá. 100 conto cada atendimento. É muita situação. Cara, de 30 anos de uso, quantas situações ele passou? Exatamente. No meu caso. Exatamente. Aí você quer resolver seu problema com quanto tempo? 6 meses? Não, tem 13. 6 meses de Tem spa? 14 de internação. Isso aqui é spa, 14 de internação, irmão. E o que você resolveu até agora? Muita Nada. coisa, muita coisa. Resolveu comigo. Vocês entenderam? 5 dicas para viver o perdão. No exercício do perdão e do pedido de perdão. 5 pontos são fundamental para a importância. Deixa eu ler aqui. 5 dicas para viver o perdão. Olha só. Primeiro exercício. Reconhecer que somos ofendidos ou que ofendemos. Muitas vezes, quem pratica isso passa vergonha o dia inteiro igual eu passo. Eu passo vergonha o dia inteiro comigo mesmo. Sabe quando? Deixa eu pegar um exemplo.
quando eu critico alguém por estar fazendo alguma coisa, Já fiz. e eu paro e falo, cara, que eu já fiz igualzinho. Não é meu caso não, né? Não, você deve fazer isso o dia inteiro. E você já fez? Já! Ou você não faz mais? Não, agora é poucas vezes. Mas faz. Não, mas às vezes eu falo assim, nossa, eu fazia isso. Você faz. Não, mas assim, já acontece às vezes de eu falar uma coisa, da boca pra fora, e depois falar, caraca, eu tô fazendo o que eu critiquei o outro que tava fazendo ontem. E eu tô fazendo a mesma coisa. E eu me pego fazendo isso. Tipo assim, olha, um exemplo claro. Nossa, essa é terrível. Crise de consciência do terapeuta. Eu estava num quarto com um amigo meu, que ele foi meu paciente, fez curso comigo, ele fez 2 cursos comigo. Ele fez 2 cursos inteiros. Ele tem 2 diplomas, 2 carteirinhas, fez 2 cursos. Era o Marcelo Scofano. Eu até ia trazer ele para cá para trabalhar comigo. Eu reclamei dele a vida inteira quando ele estava no quarto comigo, que ele ficava andando de cueca. Assim, caraca, cara, bota um short, velho, fica andando de cueca, coisa chata. Aí um dia ele tava pra fora do quarto, cara, lá no meio do pátio, de cueca no telefone. Falei, qual é, Marcelo, você tá maluco, cara? Porra, de cueca, sem noção. Porra, fica de cueca, se velho andando de cueca no quarto. Quem anda de cueca hoje em dia? Você! Só falta andar no pátio. Rapaz, esses dias eu falei pra mim mesmo, dá pra você botar um short que você tá igual o Marcelo? Você ficava falando dele, agora você tá igualzinho? Porque eu fico indo do quarto pro banheiro de cueca no meio de um monte de gente. E muitas pessoas podem se incomodar do mesmo jeito que eu incomodava. Então, cara, é saber reconhecer que mesmo quando eu me incomodo com as pessoas, eu posso fazer a mesma coisa que elas estão fazendo. Do mesmo jeito que elas me ofendem, eu posso ofender. Então eu me abalo com tudo que fazem, com tudo que me ofendem? Não, cara, eu não posso. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que entender, por mais que as pessoas estão me ofendendo, eu posso vir ofender também. Talvez do mesmo jeito. Ou pior. Ou pior. Tomar decisão de perdoar e de pedir perdão, apesar dos sentimentos ou dos desejos. Olha só, tomar a decisão de pedir perdão e de pedir... Tomar a decisão de perdoar e de pedir perdão, apesar dos sentimentos ou desejos. Olha só. A pessoa fez algo terrível por mim. Eu quero perdoar ela? Não. Não quero. Mas eu posso. Mas eu posso perdoar. Eu posso ir lá e pedir perdão. Talvez a pessoa, na minha cabeça, ela que tinha que pedir desculpa pra mim. Mas eu tô tão chateado com a situação que custa eu ir lá e pedir perdão mesmo eu não estando certo? Pelo menos pra mim me aliviar. Porque quem vai ganhar com isso? Vai ser eu. Então não importa. Talvez muitas vezes eu não queira. Olha só, vou te falar. A maioria dos pacientes vai ficar usando droga, às vezes, pro resto da vida. A verdade é essa mesmo, tá? A maioria das pessoas vai usar droga, vai beber, vai jogar, vai se prostituir. Gente, tem alguém com o microfone ligado aí. Acho que é você, Diego. Alguém não. A maioria vai passar por anos de terapia, por anos de sofrimento, e um dia ela vai entender que a culpa de não ter tido uma vida feliz ou ter parado aquilo foi só dela, porque ela fez a opção de não perdoar uma coisa na vida dela. E aí a pessoa faz assim, ó, e não vem falar que ninguém faz não, porque eu já fiz. Eu vou perdoar tudo, mas isso aqui não. Aí eu faço assim, ó, perdoo tudo, aí eu pego uma coisa e boto no meu bolsinho da desonestidade. Bolsinho da desonestidade. Isso aqui, ó, o ódio que eu sinto por essa pessoa aqui, eu não vou perdoar. E vou tentar viver.
Só que isso aqui, ó, vai ficar apitando, tremendo, me incomodando. Quando eu lembrar, vai doer. E no dia que eu não estiver bem, que eu já tiver com aquela vontade mesmo, assim, de dar uma aliviada, eu vou pegar de volta. A minha reserva. Isso é reserva. Aí eu lembro disso, sofro por isso, uso por isso. E boa na Aí depois eu falo pra mim mesmo. Pô, cara, você usou porque você sofre por aquilo. Não se preocupa, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem nada, para. Reserva, pô. Podia já ter perdoado aquilo e seguido a vida. Tá tirando onda com a própria cara. Não, eu escuto muito isso, tá? Não vem nego falar pra mim não, que é o que eu mais escuto. Não, terapeuta, ó, o negócio é o seguinte. Eu não vou perdoar. Então continua usando. Ou continua me pagando. Continua voltando. Só não reclama que a gente ganha dinheiro com o seu problema. Porque é você que não quer resolver. Entendeu? Só não reclama que eu tô me aproveitando. Que eu tô te falando o que você tem que fazer para seguir sua vida. E não precisar mais de mim. Você que não quer. Porque a opção de pedir perdão é sua. Sentir não tem controle nenhum. Eu não tenho controle sobre o que eu sinto. Mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com o sentimento. Então, cara, você pode sentir raiva. Agora, liberar o perdão só faz bem para você. Só alivia o seu fardo. Só vai trazer benefício para você. A pessoa que você vai perdoar, duvidar, ela nem lembra de você. Você está sofrendo aí de bobo. Ou então, você só está sofrendo porque você gosta de ter uma reserva. Você ainda está sofrendo por outras coisas, não resolve nada e tem uma coisa que dói mais que você usa de reserva para justificar o seu uso, o seu alívio. É simples assim. O perdão é a chave da recuperação. Da entrega do fardo. Entendeu? Não tem como você entregar o seu fardo sem perdoar. Não tem como. Agora, só que é o seguinte, o fardo tem que ser inteiro. Não pode ser metade. Todo mundo tem essa historinha. Tem. Todo mundo. E o fardo todo mundo tem. E talvez seja por isso que muitas pessoas nunca vão se recuperar. Porque guardam uma situação que não querem perdoar. Essa situação se transforma numa reserva que elas usam para doer no dia que elas não estão já muito bem. E aí muitas vezes a gente precisa de pegar o paciente e conduzir eles para encontrar esse motivo, entendeu? Para encontrar esse motivo e incentivar eles a resolver aquilo, para eles poderem seguir a vida em frente. Eu tive problemas, gente, seríssimos na minha vida. E que eu falava assim, não, eu não vou fazer. E, não, assim, talvez o meu maior problema era porque eu achava que eu só iria resolver a minha situação se eu fosse lá falar com a pessoa tudo que eu pensava dela, porque são situações e situações. Então, às vezes, a gente não tem certeza de como deve fazer, é melhor a gente não fazer. Porque, olha só, eu tinha 2 problemas na minha vida. Com meu pai e com a minha mãe. O meu pai, eu falei tudo que eu tinha que falar na cara dele, enfiei a porrada numa porta, até a porta cair, deitei e dormi e acordei resolvido. Outro dia eu sentei para tomar café com ele e virou para mim e falou assim, ô boy, você bateu na porta para mim não me bater, né? Eu falei, foi, porque o senhor não aguenta. Porque se o senhor aguentasse, eu tinha te batido. Mas eu resolvi meu problema com ele. Agora com a minha mãe eu ia fazer o quê? Eu ia dar esse show, minha mãe já velhinha, né, já problema de saúde, minha mãe é muito dramática, potencializa muito sentimento, né, teve uma vida muito difícil. E aí, assim, não era justo eu lá resolver meus problemas prejudicando o outro, 8º passo. Eu preciso fazer reparações, mas quando as reparações prejudicam a mim ou a outra, eu não devo fazer. Entendeu? E aí eu resolvi meus problemas com a minha mãe comigo mesmo. Eu perdoando ela. Entendendo o lado dela. Entendendo que tudo que eu passei não foi culpa dela. Ela não sabia que aquilo ia acontecer. Como que eu tô? Ela não fez nada premeditadamente.
A vida foi acontecendo e prejudicando não só a mim, a todos envolvidos, né? E aí agora eu vou começar a culpar, porque olha só, por mais que as coisas aconteceram que não eram do meu controle, né? Mas a vida é de quem? É minha. Quem tem que saber lidar com essa parada sou eu. Por mais que não seja minha culpa, mas está dentro de mim. Então quem tem que resolver? Eu. Não importa se tem outros culpados. Está dentro de mim. Eu tenho que resolver que está dentro de mim. Então, assim, eu não preciso, muitas vezes, da aprovação do outro ou de falar com o outro para resolver o que está dentro de mim. Porque o que está dentro de mim é meu. E cabe só a mim mesmo saber administrar isso. E talvez muitas pessoas não sabem ou também não se preocupam em tirar um tempo para pensar sobre a própria vida. A simplesmente abrir a mente e pensar, poxa, eu odeio a vida que eu tive, a minha mãe foi assim, assim, assado, ou meu pai foi assim, assim, assado, eu odeio eles, minha vida é uma merda por causa disso. Ó, cabeça fechada, a mente fechada. Aí o cara abre a mente de recuperação, começa a gerar gratidão, começa, né, a buscar a espiritualidade, poder superior, o cara, poxa, deixa eu refletir sobre a minha vida. Realmente a minha família não foi mole não, minha vida não foi fácil. Mas foi a minha vida. Meus pais fizeram o que dava para fazer. Sabe lá se eles sabiam o que estava fazendo? Provavelmente não. Meus pais tinham 20 anos quando tinha eu e minha irmã. Eles sabiam o que estava fazendo? Eu com 20 anos eu não sabia. Então, como é que eu quero que eles saibam? Eu com 40 anos ainda não sei. Então, quer dizer, eu não sei e quero que os outros saibam. Aí, quer dizer, eu tô sendo... Não, autopiedade, né? Coitadinho de mim. Talvez o que os meus pais fizeram para mim, que eu culpo eles, potencializo isso, sofro até hoje, seja muito menos do que eu fiz com os meus filhos. Sim. Entendeu? Sim. Então, peraí, pô. Você fez também? Então, peraí. Se eu abrir a mente e começar a pensar, eu começo a falar, poxa, a vida nem é tanto assim. E aí eu começo a abrir a mente e pensar que, poxa, o que custa perdoar, né? Os meus pais por tudo que aconteceu, eles não sabiam o que estava acontecendo. Como eu também errei, né? O importante agora é eu aliviar o meu espírito, a minha alma, os meus pensamentos e conseguir melhorar, né? Ou aliviar o meu fardo para mim ter uma vida mais coesa, né? Uma vida mais equilibrada. Talvez seja, cara, talvez para muitas pessoas seja isso. Olha, eu vou te falar, isso que a gente falou hoje até agora é o básico de um atendimento que você já atinge 90%. Entendeu? Simples assim. Estrutura familiar, auto-perdão. Eu preciso de perdoar a estrutura que eu fui criado. Eu preciso me perdoar, porque muitas coisas não foi culpa minha, mas também não foi culpa dos outros. Foi a vida. É bom auto-perdoar. Foi a vida. O uso. Não, você tem que se auto-perdoar de tudo. Tudo que você fez de errado contra você mesmo. Você tem que se perdoar. Porque, olha só, é o caminho do alívio de todas as minhas dores, principalmente da maioria das minhas dores, está aí. Ó, a maioria das pessoas, o problema delas é familiar. Só que elas não sabem lidar com essa dor, então elas preferem não pensar na dor. Essa dor mal resolvida gera comportamentos. Os comportamentos estão destruindo a vida delas. Tem muita criança, muito adolescente que começa a sair, usar droga, beber, fazer um monte de coisa errada, porque simplesmente está com raiva dos pais, porque os pais não suprem o que ela precisa, ela não consegue conversar ou falar sobre o que ela precisa, os pais não identificam, aí os pais começam a chamar a criança de rebelde, e aí a criança fica mais nervosa ainda, porque ela não é rebelde. Ela só está fazendo um monte de comportamentos porque tem algo doendo, porque tem algo faltando nela. Os pais não identificam, viram uma loucura, as pessoas jogam a vida fora e aí senta na frente do o psicólogo, o terapeuta descobre que seria muito mais simples se elas tivessem parado um minuto para conversar e identificar o que ambos estavam fazendo, coisa errada. Já vamos dar um intervalo. Então, olha só.
auto-perdão. Se a gente trabalhar... Isso, você falou com a os estrutura... 5 dias para viver o A perdão. gente não foi... a gente só chegou na quarta, né? Na segunda. Só na segunda, reconhecer que fomos ofendidos, Isso, tomar decisão. e pedir perdão para ele perdoar. É assim, tomar decisão e perdoar. Sim. Agora falta a terceira, né? A gente volta no segundo tempo. A gente não vai sair dessas matérias hoje, não. Certo. Mas vamos lá. Tá? Daqui a 10 minutos a gente volta. 10 minutos aí que eu preciso de ir no banheiro também.